Nós estamos falando sobre relacionamento com Deus e dentro do assunto de relacionamento com Deus, estamos falando sobre a questão da saúde espiritual, como sendo algo necessário para aprofundarmos e termos um relacionamento mais profundo com Deus. E, diante disso, nós temos falado sobre algumas decisões e disciplinas que precisamos ter para crescer neste aprofundamento. Eu tenho falado sempre que eu espero de todo o coração que aquilo que nós temos visto aqui como grupo, no estudo, não seja apenas algo que a gente esteja vendo apenas na teoria, mas que a gente já esteja tentando colocar na prática. Por exemplo, a primeira decisão, reorganizar a nossa vida particular, a nossa vida interior. E a disciplina, simplicidade. Vamos simplificar, irmãos. A vida já se complica por si só. Vamos simplificar. Segunda decisão que nós vimos é o aquietar-se. É o ter, aquietar o nosso coração, a nossa alma. E aí nós vimos a disciplina, o silêncio. Aprendemos a ficar calado. Isso não é fácil também, não. Terceira decisão que nós vimos é cultivar a serenidade, termos tranquilidade, acalmarmos o nosso coração no sentido de estarmos serenos. E a disciplina, a solitude, aprendermos a conviver conosco mesmo. Então, isso é muito interessante. E estamos falando agora da quarta decisão e da quinta disciplina. Nós estamos falando sobre a quarta decisão, que é confiar completamente no Senhor. E a disciplina, renúncia. E por que uma coisa tem a ver com outra? Nós não vamos confiar completamente no Senhor se nós não renunciarmos o nosso domínio, o nosso orgulho, a nossa vontade, aquele desejo que sempre temos de tomar pé da situação e resolvermos da nossa maneira, da nossa forma, no nosso tempo. Principalmente isso. Eu acho que a maior questão que a gente pode falar da confiança no Senhor é saber esperar o tempo certo. Para isso, a gente precisa aprender a renunciar mesmo. Nós vamos ver agora algumas coisas aqui, mas confiar completamente no Senhor é imaginar e saber o seguinte, que Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E eu ouso dizer que 99,9% dessas vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é a nossa forma, não é a nossa hora. É totalmente diferente. E aí a gente tem que aprender a confiar. Confiar quer dizer eu descanso, eu confio, eu sei que vai ser o que Deus deseja para mim. E pensando sempre, por que a gente está falando dessa disciplina da renúncia? Porque confiar no Senhor quer dizer que, mesmo quando aquilo que eu espero vem de forma totalmente diferente, eu saber que é o melhor. E aí eu tenho que realmente renunciar às minhas próprias expectativas. E agora que nós vamos entrar, então, nós já falamos um pouco sobre isso, e eu gostaria, então, de falar sobre um aspecto muito importante que está aqui no versículo de Lucas, capítulo 14. Deixa eu abrir aqui, peraí. Isso. Mateus 16, verso 24. Nós vamos começar com esse texto. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós vemos aqui três condicionais que Jesus coloca, ele coloca aqui como não sendo uma opção, mas uma condição. Ele fala sobre o relacionamento com ele estar ligado a três aspectos: negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a ele.
Então, eu gosto muito dessa palavra, condição e não opção, sabe? Porque hoje em dia, quando a gente pensa em cristianismo, a gente tem visto muitas alternativas, sabe? Aquela coisa múltipla escolha. Você é cristão, múltipla escolha, então você pode marcar A, B, C ou D. Só que a Bíblia ela não é ela não é de muitas de múltipla escolha. Geralmente ela dá sempre duas escolhas, sim ou não. Vida ou morte eu te proponho hoje, escolhe pois a vida. A Bíblia fala assim: vida ou morte eu proponho a vocês hoje. Aí ele recomenda: escolhe pois a vida para que te vá bem. Ele fala: há dois caminhos. Um é espaçoso, o outro é apertado. Vai pelo apertado. Há duas portas, uma larga e uma estreita. Entra pela estreita. Então, ele fala: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno. Sabe, a gente sempre percebe que a Bíblia ela não é um livro de múltipla escolha. Ela é um livro de opções, olha, existe uma verdade e uma mentira. Você escolhe o que você quer, verdade ou mentira. Você escolhe vida ou morte. Você escolhe Cristo ou não. Você escolhe andar e trilhar uma vida diferente ou não. Você escolhe vestir a nova roupa do novo homem ou continuar com a velha roupa. Não dá para viver com os dois, não dá para conviver sabe, não há mistura no evangelho. Então, isso eu acho muito interessante. E no evangelho de hoje, parece que há uma série de múltiplas escolhas. Você pode ser cristão A, B, C ou D. Você pode optar por A, B, C ou D. Não pode, irmãos. Não pode. A Bíblia é clara em dizer. Então, hoje nós vivemos nessa realidade de facilitações em relação àquilo que eu posso ser e como eu posso viver este evangelho. Só que a Bíblia deixa claro, irmãos, que não é assim. Não é assim. Então, eu acho que é por isso que eu amo sempre a palavra, porque ela não me leva para caminhos dúbios. Ela me fala qual é a verdade, né? Tem um filme onde tem um jargão onde a pessoa fala assim: a verdade nua e crua. Eu gosto muito dessa. A Bíblia ela fala uma verdade nua e crua. Ou seja, é isso. Você quer? Ótimo. Você não quer? É problema seu. Ok? Então, nós precisamos entender que não é opção negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Então, se você é discípulo de Jesus, você tem que ter e tem que trilhar essas condições. Se você não está disposto a fazer isso, eu tenho uma péssima notícia. Você não é discípulo. Você não segue. Aquele que quer vir após mim tem que fazer isso. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você é um cristão? Você quer se declarar cristão? Então você tem que ter estes pré-requisitos existentes na sua vida. E aí agora nós vamos ver, então, o que cada um destes querem dizer para nós. Primeiro, negar a nós mesmos. Lucas 14:33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possuir, não pode ser meu discípulo. Gente, olha que palavra dura essa aqui. Olha essa palavra, eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para aqueles que estão visíveis fazer um joia, quem puder também botar aí, vai me dizer. Você que está me ouvindo aqui, você é discípulo de Jesus? Assim ou assim? Ok. Então, aí a Iracema até apareceu para fazer o joia. Então, você é discípulo de Jesus? Maravilha. Então, ó, nós temos ali os joinhas aparecendo. Beleza. Então, olha só o que diz aqui. Todo aquele dentre vós que não renuncia ao quê? A alguma coisa?
renuncia a alguma vontade ou algum desejo, ou não. Olha a palavra que Jesus usa, irmãos. Olha como que é essa palavra, como diz o outro, né? É aqui que a porca torce o rabo, é aqui que o parafuso aperta, né? Aqui que a gente, como diz o outro, você me abraçou, né? É abraço de crocodilo que fala, não é isso? Que eles dizem, você me abraçou sem fazer força, tipo assim, né? Olha o que ele fala. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possuir, não pode ser meu discípulo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque negar a nós mesmos, amados, não significa somente abrir mão das minhas vontades. Não, irmãos. Implica em dizermos e falarmos, Senhor, tudo é seu. Tudo é seu. Tudo. Minha vontade, minha vida, meus sonhos, meu querer, meus bens materiais, minha família, meu trabalho. Irmãos, é a gente falar o seguinte: o Senhor está em primeiro lugar. Lembra daquele texto que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? É impossível Jesus estar em primeiro lugar em nossas vidas se nós não negarmos a nós mesmos em primeiro lugar. Porque, irmãos, o nosso eu sempre luta para viver sentado no trono do nosso coração, não é verdade? A nossa vontade, a minha vontade, o meu querer. E isso é tão forte, irmãos. Isso é tão forte que hoje nós vivemos uma realidade cristã, uma realidade evangélica, onde Deus se tornou servo e nós nos tornamos aqueles que determinam e que mandam Deus e que determinam para Deus o que ele tem que fazer. Nós não somos mais aqueles que obedecem, nós temos um Deus anunciado como ele é aquele que faz a nossa vontade, e não o contrário. Tanto que a gente vê em muitas orações, em muitas pregações, em muitas colocações, um Deus que tem que fazer o que eu quero, um Deus que tem que fazer o que eu desejo. Perdeu-se a noção daquilo que Paulo escreve aos Romanos, quando ele diz: pode porventura o barro dizer ao oleiro, faça isso ou faça aquilo? Nós perdemos a noção de dizer, como aquilo que está lá escrito em Isaías, em Jeremias, quando, quando Deus vira e fala assim: vocês são barro e eu sou o oleiro. Jeremias capítulo 18, se eu não me engano, ele fala: desce à casa do oleiro e veja. Assim como o barro, o vaso se estragou na mão do oleiro, eu refaço, eu faço vocês de novo, porque vocês são barro nas minhas mãos. Sabe, falta-nos essa compreensão hoje. Falta-nos essa aceitação dessa posição de que eu tenho que abrir mão para que a vontade de Deus se concretize em nós. Nós temos que aprender a dizer sim para os propósitos de Deus, os propósitos de Deus na minha vida. E não é fácil, irmãos, isso. Não é fácil. Por quê? Porque nós queremos. Essa palavra negar a nós mesmos hoje, ela está fora de moda, ela não é ensinada, porque é falado o seguinte: você tem direito a conquistar, você tem direito a ter, você pode, sabe? Há uma ideia, uma pregação triunfalista, uma pregação de que irmãos, olha, desculpa, eu sei se tiver alguém, me perdoe, mas eu não posso deixar de falar o que eu penso e é verdade. Essa coisa dos coaches hoje, sabe? Essa ideia de você vai vencer, você vai isso, você vai aquilo. Irmãos, nós vamos sofrer, nós vamos perder, nós vamos ter câncer, nós vamos morrer, nós vamos ter fracassos, irmãos. Isso não quer dizer que nós não somos vitoriosos em Cristo. Isso não quer dizer que nós somos vitoriosos em Cristo.
Porque nada daquilo que é palpável, que é humano, traz para nós essa derrota. É o que está escrito lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35 em diante. Nem morte, nem fome, nem tribulação, nem espada, nem demônios, nem anjos, nem potestade, nada nos separa do amor que está em Cristo Jesus. Então, nós precisamos compreender isso. Agora, nós só vamos conseguir viver isso a partir do momento que a gente renuncia a tudo. Renuncia a tudo. E aí a gente fala, somos discípulos, somos mesmo, irmãos? Somos mesmos? Esse é o momento da gente falar, Senhor, lembra daquela história daquele pai que os discípulos tentaram curar, expulsar o demônio dele a noite toda do filho dele e não conseguiram? E aí, quando Jesus vem, Jesus, com uma palavra, né, resolve o problema. Aí, Jesus vira para eles e fala assim, homens de pequena fé. Aí aquele pai faz uma das orações mais humildes e mais interessantes, lindas que eu acho. Ele olha para Jesus e ele não se ufana, ele não faz nada. Ele reconhece quem ele é e fala, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. É o Senhor que ia fazer. Sabe, quando eu leio esse versículo, dentre vós que não renuncia a tudo quanto possuí. Irmãos, eu tenho procurado fazer isso. Mas eu sei que ainda tem coisas em mim que, seguram. Eu tenho o Elcio ainda muito vivo em mim. Sabe? Eu gosto de dizer o que Paulo fala. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe? Eu creio que todos nós podemos e devemos fazer essa afirmação. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho nessa carne, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu creio que nós podemos fazer isso. Mas eu também sou muito realista em dizer o seguinte, que às vezes o Elcio está ali presente e eu tenho que negar a mim mesmo. E essa negativa, ela não é uma coisa que eu fiz só e faço uma vez só na vida. Eu tenho descoberto o seguinte, negar a nós mesmos é algo que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que negar, eu tenho que abrir mão, eu tenho que dizer, não, Senhor, é tu. Não, é o Senhor. Né? E a gente tem um exemplo na própria pessoa de Jesus. Porque ele, quando ele está lá no Getsêmani, você vê que ele faz uma oração, qual é? Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade. Olha só, Jesus ali estava expressando o quê? Eu tenho os meus desejos, eu tenho as minhas vontades, eu tenho aqui o meu querer, mas eu vou submeter. Em tudo, Jesus foi um exemplo vivo para nós como homens, de como viver a vida cristã. Então ele fala, em tudo eu me submeto e eu digo, Senhor, eu estou abrindo mão, eu estou renunciando a tudo. Ele fala para o Pai, eu renuncio à minha vontade para que a tua vontade se cumpra em mim. Né? Então, vamos adiante, negar a nós mesmos é isso. Segunda coisa, segundo princípio que nós devemos ter, tomar a nossa cruz. Mateus 10, 38 e 39 diz assim, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha só, hein? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem perde a vida por amor a Cristo, acha. Quem acha a vida, perde em Cristo. Amados, nós precisamos entender a primeira coisa, o seguinte, o que é cruz? O que é cruz? Né? Eu já vi muita esposa, irmãos, muita esposa chegar e falar assim, pastor, minha cruz é pesada, esse homem não é fácil. A ideia de achar que o marido é a cruz. Já vi muito marido falar, pastor, se eu convivesse com a minha mulher, eu só ia ver o que é carregar uma cruz
Todo dia, todo dia. Então, a tendência que a gente tem é achar que o outro é a cruz. Nós achamos que a nossa esposa, nosso esposo, ministério, nós achamos que a igreja, que o filho, nós achamos que uma doença, que um problema financeiro é a cruz que a gente tem que carregar, sabe? Mas, irmãos, a cruz aqui não significa, não são essas coisas. Nós temos que entender aqui que tomar a cruz aqui não é simplesmente conviver com outra pessoa, porque a cruz que eu tenho que carregar, ela não pode ser outra coisa externa. A cruz é aquilo que eu mesmo gero em mim. Eu sempre falo o seguinte, a cruz que nós temos que carregar somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, nós temos que compreender isso. Tomar a cruz de Cristo, amados, não significa apenas deixar também de matar, roubar, usar drogas, mentir. Tomar a cruz, amados, também não é só uma mudança de atitude, que tem muita gente que acha que é isso. Ai, eu estou tomando a cruz de Cristo porque agora eu não bebo, agora eu não fumo, porque agora eu não faço isso, porque agora eu não faço... Não, irmãos, não é uma mudança de atitude, não é nada disso que Cristo está falando como tomar a cruz. Quando Jesus fala de tomar a cruz, irmãos, ele está falando realmente de abrir mão e pagar o preço de ir contra as suas vontades, de ir contra o seu querer, para ver a vontade e o propósito de Deus realizado. Né? Aí eu cito de novo aqui o que eu falei antes, em Mateus 26:39, Jesus disse, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, tomar a cruz, amados, é nós sabermos o seguinte, é eu dizer não para mim mesmo, é eu morrer. Cruz é lugar de morte. Nunca esqueça disso. Cruz é lugar de morte. E quando eu falo tomar a cruz, quer dizer o seguinte, eu tenho que morrer. Deixa eu fazer uma pergunta. Morto tem vontade? Morto tem querer? Morto tem opção? Então, por que a gente é tão cheio de vontades assim? Por que nós somos tão cheios de querer? Se nós morremos, por que a gente fica eu o tempo inteiro? Não é, vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Esse relacionamento de profundidade com Deus implica nisso, irmãos. É eu buscar entender a vontade do Senhor. Eu estava pensando e eu estava lembrando de um pastor que um dia nós estávamos conversando e ele falando sobre a verdadeira oração. A verdadeira oração. Qual é a oração de um morto, irmãos? É esquisito isso, eu falar isso, né? Mas como deve ser a oração de um morto? Se eu morri, entendam, olha, entenda o contexto, tá, gente, do que eu estou falando. Paulo também fala, né, em nada andeis ansiosos, antes de tornar conhecida todas as suas necessidades diante do Senhor. Por favor, entendam o contexto do que eu estou querendo falar, tá? Porque aí daqui a pouco as pessoas vão ouvir isso e falar assim, não, se o pastor Elcio quer dizer que a gente não pode nem orar pela gente mesmo. Não é isso, não. Mas quando nós pensamos na oração de um morto orando, vamos imaginar aqui, cruz, eu morri, certo? Qual é a oração de um morto? Um morto pede por ele mesmo? Ele já morreu, não é? Se ele morreu, ele não tem... Aí você vai ouvir agora, por favor, entenda o contexto. Se ele morreu, ele não tem nem necessidades. Ele vai olhar adiante, ele vai olhar para fora, no sentido de que ele vai olhar para outras necessidades, para outras vontades. E quando aqui fala do morto, fala aquele que morre para si mesmo. Se eu morri para mim mesmo na cruz, se eu estou tomando a cruz, né? Olha, primeiro eu me nego, depois eu morro. Olha como é que a coisa vai aprofundando. Negue-se a si mesmo e morra.
Negue-se a si mesmo e morra. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aí eu vou orar pensando em quem? Eu vou orar pensando adiante, no próximo. Eu vou fazer e eu vou viver para servir. Irmãos, profundidade de relacionamento com Deus implica em serviço, implica em doação, implica em dar-se. Profundidade de relacionamento com Deus, amados, vem da doação do meu ser para Deus, para eu ser útil naquilo que Deus quer para o próximo. Não foi isso que Jesus falou? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe? Ame ao teu próximo como eu amei vocês. Perdoe como eu perdoei. Então, nós temos que entender que a profundidade do relacionamento com Deus sempre vai ser um reflexo daquilo que eu dou. Por quê? Porque eu não busco para mim mesmo, eu busco para servir a outro. Pedis, está lá em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para esbanjares nos vossos próprios prazeres, nas suas próprias vontades. Paulo fala, Timóteo, né? Timóteo? Não, Tiago. Tiago fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Ou seja, eu oro mal porque eu oro buscando para mim mesmo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer agora, como tomar a cruz, o negar a si mesmo e morrer? É pedir para outro. Irmãos, e eu nunca vi, desculpa o termo, viu? E é uma verdade, eu nunca vi uma geração de crentes tão egoístas como a nossa geração. Onde eu quero ser servido, onde tudo tem que acontecer para mim. Olha só, o culto tem que ser feito para mim, o louvor tem que me agradar, o ambiente da igreja tem que ser um ambiente que me faça bem. A escola dominical tem que fazer bem para os meus filhos. A gente está criando crianças mimadas espiritualmente. Sabiam disso? A gente está criando filhos mimados espiritualmente, porque nada mais está bom. Nós não estamos ensinando aos nossos filhos a renunciarem para servir ao Senhor, a morrerem para eles mesmos. Por quê? Não, se não tiver aqui um ar-condicionado na sala, se não tiver o chão, né, almofadado, se não tiver o brinquedo de última geração, a televisão, se o professor não for formado, pedagogo, todo certinho, irmãos, eu aprendi escola dominical com pessoa que tinha 4ª série primária, mas que tinha o principal, tinha Jesus Cristo no coração. Conhecia as histórias bíblicas, não apenas de contar, mas de experimentar na vida dela o resultado. Hoje nós fazemos questão, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Nós fazemos questão dessa coisa toda. Por quê? Porque nós não morremos para nós mesmos, irmãos. Porque nós não morremos. E nós estamos criando, assim como nós estamos criando crianças, uma geração de filhos espirituais, os nossos filhos carnais, que também devem ser os nossos filhos espirituais, uma geração que cada vez que vai na igreja, por que nós temos hoje um esvaziamento de jovens, de crianças na igreja? Porque a igreja não tem os recursos que as crianças gostam, porque a igreja não tem a tecnologia que as crianças gostam, porque, irmãos, a criança não tem que ir para a igreja por causa de tecnologia, por causa de recursos. A criança tem que ir para a igreja porque o pai está mostrando para ela que Jesus está ali e ela precisa aprender de Jesus. Agora, se nós como adultos não vamos, imagina os nossos filhos. Estou mentindo, irmãos? Me corrijam se eu estiver mentindo, por favor. A última parte, o último pé desse trio aqui, seguirmos
a Jesus. Olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e seguirmos a Jesus. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você está disposto a seguir a Jesus? Se você está disposto a seguir Jesus, eu quero dizer para você uma coisa muito forte aqui. Você vai morrer. Você vai morrer. Não tem como seguir a Jesus sem perder a sua vida. Sem perder a sua vida. Em que sentido? Quando nós seguimos a Jesus, nós vamos ser verdadeiros cristãos. Se eu sou um verdadeiro cristão, eu vivo a vida de Cristo. Em Antioquia, a Bíblia fala que aquelas pessoas foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque eles viviam a vida de Cristo. Irmãos, nós somos cristãos. As pessoas, ao olharem para nós, elas falam, ali está alguém que está vivendo a vida de Cristo. Ou eles falam, aquele ali se diz crente, se diz cristão, mas... Por quê? Porque se eu sigo a Jesus, irmãos, eu faço aquilo que ele quer e eu vivo a vida dele. E aí entra aqui João 12, 24. Olha só, irmão, se prepare para essa aqui agora. Hoje eu estou apertando de todos os lados, vocês estão percebendo, né? Profundidade com Deus, aprofundamento de vida, é isso aí. Olha o que diz João 12, 24. Em verdade vos digo. Olha só, em verdade vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Há um tempo atrás, já tem um tempo, eu preguei até aqui na igreja. É um sermão que de vez em quando volta ao meu coração. Eu falo sempre o seguinte: eu tenho a solução para todos os nossos problemas. Eu tenho a receita para todos os nossos problemas. Viu, Liane? Está com dificuldade, está com problema, tem problema de dinheiro, problema de saúde, problema amor não respondido. Você tem problema, seja ele qual for, eu tenho a receita. É simples, morra. Morra. Não é o que a Bíblia fala? Eu tenho que morrer, irmãos. É por isso que quando eu morro e Cristo vive em mim, os problemas... Olha, não é que os problemas deixam de existir. Eu continuo ganhando o mesmo salário, a esposa continua sendo a mesma, o esposo continua o mesmo, a vizinhança continua. Vocês entendem isso? Muda porque eu morri. Porque eu olho para aquilo agora de uma maneira diferente. Porque eu olho para todas essas situações com um outro olhar. Eu não olho mais com os meus olhos, eu olho agora com o olhar de Deus. Eu não vejo mais na minha ótica, eu vejo agora com a ótica de Deus. Irmãos, isso não é fácil. É por isso que essa disciplina é necessária. É necessária. Confiar. Aí você fala, misericórdia, tudo isso tem a ver com a decisão de quê? De confiar em Deus completamente. Nós não vamos conseguir confiar em Deus completamente se nós não trilharmos este caminho. Está vendo agora porque eu falo, e eu comecei falando logo no início, dizendo, quando a gente começou a falar sobre isso semana passada, esse é o único ponto que a gente tratou em dois tópicos, né? A única disciplina e decisão que a gente tratou em dois tópicos, em dois estudos. Está vendo por que eu falei que você confia no Senhor? A gente abre a boca logo e fala, sim, eu confio. Diante disso tudo que a gente está falando agora, será que é tão fácil a gente falar que a gente confia no Senhor? Irmãos, vamos ser sinceros, não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Porque vida cristã não é brincadeira. Relacionamento com Deus não é algo que a gente estala o dedo e ele acontece. A Bíblia diz nos Salmos, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e eu serei achado de vós, e mudarei a vossa sorte. Sabe, irmãos, Deus tem tudo isso para nós.
mas nós temos que estar dispostos a trilhar isso. E em Filipenses 2,5 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E é no mesmo livro de Filipenses que diz: embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Que nozes. Quando o Filipenses fala que nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus tinha, isso quer dizer que eu tenho que ter o sentimento e a atitude de esvaziar-me de mim mesmo para segui-lo, para fazer a vontade dele, para andar no caminho dele, para viver como ele viveu. Irmãos, é tudo isso que Deus quer para nós. É tudo isso que ele pede de nós. Se nós queremos ter um relacionamento mais profundo com Deus, essa é a nossa quarta decisão e a nossa quarta disciplina. Amém? A partir da quinta-feira que vem, nós não vamos falar sobre decisão e disciplina. Nós vamos falar sobre a saúde psicoemocional e física. Como é necessário nós termos as nossas emoções curadas e saradas. E também pensando no nosso corpo físico, no cuidado físico que devemos ter para termos um relacionamento profundo com Deus. Porque se não estivermos bem aqui, aqui e aqui, isso também afeta o nosso relacionamento e a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Mas isso são cenas para o próximo capítulo, semana que vem. Está aberto aí para quem quiser falar, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Tá difícil até para falar hoje. Tá difícil, Thelma? Nossa, pastor. Agora surge aquela pergunta. Eu quero ter mesmo intimidade com Deus? Ai, Thelma. Thelma, você está pulando na frente, sabe por quê? Porque esse estudo termina com essa pergunta. Olha, pastor, não é por nada, não. Eu tenho feito umas anotações aqui. Muito pesado. Olha, gente, o estudo, sabe, Thelma, vocês vão ver isso lá no final, mas o estudo termina exatamente. Relacionamento. O estudo termina com essa pergunta. Relacionamento, você quer? Porque depois que a gente vê o que é exatamente isso. Mas lembra que eu falei para vocês que a gente ia falar sobre esse relacionamento de profundidade com Deus e que isso implica exatamente nisso. Eu acho que é isso que tem que causar em nós. A gente começar a pensar até onde eu quero isso. Aí você fala, nossa, você está falando até onde eu quero? Sim. Eu estou te perguntando até onde você quer isso, porque se você falar que quer, não tem outro caminho, gente, senão a gente trilhar isso aqui. É como aquela música fala, né? Mexe com a minha estrutura. Com tudo aquilo que eu acreditava, com tudo aquilo que eu aprendi, né? Porque não tem outra saída. Você tem que crescer. Né? E crescer dói, crescer implica compromisso, renúncia, né? Todas essas coisas. Pode falar. Pode falar? Pode, sim. Realmente é um grande puxão de orelha, com certeza, mas eu acho que quando a gente realmente pensa, depois você, na verdade, falou os ingredientes estão à mesa, entendeu? Então, nós, a seguir a Cristo, como você mesmo falou, nega a si mesmo e morra, porque com a certeza que vamos ser moldados, vamos nascer de novo uma nova criatura para Deus. Então, quando a gente nasce uma nova criatura para Deus, sabendo da certeza que Ele nos protegerá, pode vir qualquer coisa para nos abalar, mas sabendo que sendo uma nova criatura para Deus, Ele estaria para nos erguer, nos proteger a qualquer dificuldade. Porque com certeza a dificuldade virá. Mas com certeza, você mesmo falou, acreditando em Deus,
essa intimidade com Deus, saberemos da nossa vitória. Eu acho que isso foi uma grande, realmente, é difícil realmente a gente pode realmente pensar nessas coisas e não ser abalado, entendeu? Será que é realmente isso tudo que a gente tem que passar, realmente, mas é isso, porque de certa forma, como você mesmo falou, a gente acha que as igrejas estão adaptando o mundo moderno, mas Deus não muda, Deus é um só. Então ele acha que nós, sabendo que Deus tem que mudar porque nós estamos mudando. Não, Deus não muda, nós que temos que adaptar as condições de Deus. Então essa é a colocação. Sabe, quando a gente vê tudo isso, eu concordo plenamente, sabe, com isso que vocês estão falando. E é claro que quando a gente lê, ouve isso, isso vai nos confrontar. Isso vai chamar a nossa atenção. Tem que trazer em nós aquilo que Paulo fala, temor e tremor. A gente tem que misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, na hora dessa, eu faço aquela oração do publicano. Lembra do fariseu e do publicano? Eu, quando eu sou confrontado com essa palavra, de verdade, irmãos, eu faço a oração do publicano. Estava o fariseu e o publicano orando, né? Aí o publicano falava assim, o fariseu falava, Senhor, eu não sou como aquele pecador ali, não. Eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, eu faço, obedeço, eu faço tudo. Então eu não sou como ele. E aí a Bíblia fala que o publicano orava assim, Senhor, batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Aí Jesus falou, quem saiu de lá justificado? Porque o fariseu, ele usa esse termo, o fariseu orava dele para ele mesmo. Então, quando eu ouço isso, a única coisa que eu faço, sabe, eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Me ajude, porque eu quero ser isso. E, ao mesmo tempo, eu concordo com você, sabe, Marciano, plenamente. Em 1 João, ele diz o seguinte, os mandamentos de Deus não são penosos. Tudo isso que ele está pedindo para a gente é difícil, é duro, mas não são penosos. Eles não vão me trazer pena, eles vão me trazer benefício. Eles vão ser difíceis para mim porque é o meu eu quem tem que ser deixado de lado. Mas ele não traz um pesar, ele traz benefício, porque é o melhor para nós. Sabrina, queria falar? Eu lembrei de um versículo que Deus conhece a nossa natureza, né? O Salmo 139 fala que ele nos formou desde o ventre de nossa mãe e tal. E então tem um versículo também que eu acho que traz também paz ao nosso coração. Ao mesmo tempo que isso é difícil, realmente é uma busca diária, né? Aquele versículo que fala, aprendei de mim, que são manso e humilde de coração. Então Deus realmente, ele vem com cajado para dar na cabeça, mas depois ele vem já com o mesmo cajado para trazer a gente por perto para falar assim, mas calma, aprendei de mim, né? Que são manso e humilde. Eu tenho tudo isso que a gente tem falado. Eu não sei se vocês estão notando, por exemplo, nas devocionais. Todos vocês estão aqui recebem as minhas devocionais ou ouvem. Eu tenho tratado, e vocês vão ver que eu estou tratando muito dessa questão, eu vou começar a tratar muito da questão da palavra, do ser justificado, do experimentar. Irmãos, nós não conseguimos ser libertos do pecado se Deus não nos ajudar. Essa é uma verdade. Não é a minha força. Se fosse a minha força, eu não precisava de Jesus. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com Sabrina, e é claro, o que nós queremos com essa palavra é despertar o nosso coração para a nossa verdadeira atitude. Porque o que não dá mais é para a gente continuar sendo crentes em cima do muro, crentes que acham que de qualquer jeito vai. Irmãos, não é de qualquer jeito mais que vai. Sabe? Não é de qualquer jeito que vai. Com Deus, irmãos, nós temos que ser nova criatura. Graças a Deus, porque é Ele que nos faz novas criaturas. E se eu sou nova criatura, eu tenho que crer. Vocês vão ouvir eu falando sobre isso
em algumas devocionais agora, eu tenho que crer que o que Jesus fez por mim, ele morreu para me libertar do domínio do pecado. Ele morreu para me libertar do domínio do pecado. Não que eu não possa vir a pecar mais, mas eu agora não tenho que viver mais na prática do pecado. Por quê? Porque eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. Então, nós vamos vivenciar e nós temos que experimentar isso em nome de Jesus. Mais alguém, se quiser falar antes da gente orar? Oi, pastor Guga. Pode falar, Guga. Só para... Bem, mais uma palavra maravilhosa, só para ressaltar, abençoada. Eu tenho lido nos meus estudos diários, eu estou em Atos dos Apóstolos agora, e é engraçado que tem todo um link aí com o que foi pregado hoje, e é engraçado que ao ler as passagens eu sempre fico pensando, meu Deus, aqueles apóstolos e os discípulos, né, indo de cidade em cidade, pregando o evangelho, sendo literalmente caçados por pessoas, apedrejados muitas vezes. Paulo foi apedrejado também, muitos outros, e perseguidos, literalmente, né? E aí você fala, de onde vem essa força? E aí, como a Sabrina mesmo estava falando, a gente tem que crer que essa força somente vem do Senhor, né? Se a gente Amém. realmente se colocar nessa posição, mas crendo que é o Senhor que vai estar à frente, eu creio que esse aí é onde está o segredo realmente. Mas só para complementar e agradecer mais uma vez pela palavra abençoada que está sempre vindo de encontro aos nossos corações. Amém, amém, amém. Que a gente realmente busque isso no Senhor. Eu acredito sempre o seguinte, a palavra, é isso que eu amo no Senhor Jesus e na palavra. Todos nós ouvimos a mesma coisa, mas a aplicação dessa palavra em cada um de nós vai ser diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar com cada um de nós nas nossas próprias necessidades, na nossa individualidade, na nossa singularidade. É isso que eu acho tremendo. Deus vai falar com Marciano, com Hudson, com Beth, com Thelma, com Regina, com Sabrina, com Liane, com Thomas e Iracema, com Rodolfo, com Jaqueline, com Elisângela, Regina, Deise, Karine e Guga. E Deus fala comigo. Cada um de nós, ouvindo a mesma coisa, cada um de nós vai ser tratado em um aspecto. Eu tenho certeza que cada um de nós vai pensar nessa palavra olhando alguma coisa. Por quê? Porque Deus trata conosco como indivíduos e não como uma série, como massa. Nós não somos a fábrica da Ford, da Chevrolet, que carros saem em séries, não. Nós somos como Rolls Royces, são todos feitos à mão. Cada peça é costurada, tudo é feito individualmente. Deus nos trata assim, isso eu acho tão lindo, gente, tão gostoso. E é por isso que por isso que eu tenho muito cuidado de falar sobre tudo isso, sem ficar exigindo do meu próximo que ele viva o que eu estou vivendo. Que ele pense o que eu estou pensando, que ele sinta o que eu estou sentindo. Porque eu sei que o tempo de Deus... isso também, eu tenho que aprender isso a me relacionar com os irmãos. Eu só amo vocês e a gente só vai amar um ao outro e se relacionar como igreja quando eu aprender a renunciar a mim mesmo. Porque eu deixo de exigir do outro aquilo que eu acho que ele tem que fazer. Porque eu aprendo a entender que Deus está tratando na vida dele, no tempo dele, da forma dele, da maneira dele. O que eu vou fazer é amá-lo. O que eu não posso deixar de fazer é falar a verdade para ele. Mas eu tenho que respeitá-lo, amá-lo e saber que Deus é quem faz a obra. Não é por força nem por violência, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Tão bom isso, né? Quando eu vou ser sincero, quando eu descobri isso, foi uma libertação como pastor. Porque a gente, quando começa o ministério, a gente acha que é a gente que vai converter as pessoas. É verdade. Sabe? Eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou. A gente acha que a salvação do mundo vai sair. E aí, irmãos, você começa a descobrir assim, não sou eu. Isso é tão bom, tão bom. Por quê? Porque não sou eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma obra do Espírito. O que eu tenho que fazer é anunciar a verdade. O resto é com o Senhor.
Amém? Que esse Espírito tenha a liberdade de falar a cada um de nós e agir em nós. Vamos orar? Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, pela vida de cada um aqui, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado.